Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, hoje o nosso bate-papo vai ser justamente sobre um dos maiores ativos que a gente tem na nossa vida, que é o tempo, né? Nós temos dois grandes ativos, um deles é o tempo e o outro grande ativo e o principal de todos é a nossa saúde, né? Indiscutivelmente a saúde é o maior dos nossos ativos, porque afinal de contas, sem saúde a gente não consegue realizar praticamente nada, né? A gente não consegue desenvolver os nossos projetos, a gente não consegue avançar, a gente não consegue colocar muitas das nossas ideias em prática. Então a saúde é fundamental nas nossas vidas. E curiosamente, muitas pessoas não dão a devida atenção à saúde. Mas hoje a nossa conversa é justamente sobre o outro ativo, que é o tempo. E o tempo também tem uma relação direta com a nossa saúde, né? Por quê? Porque afinal de contas, quando nós envelhecemos, nós chegamos aos 70, 80, 90 anos, nós precisamos ter o quê? Qualidade de vida. Porque muitas vezes nessa idade, muitas pessoas fazem uso de medicamentos, precisam de um suporte financeiro maior, justamente porque a idade exige, né, as necessidades são outras e justamente o suporte financeiro é fundamental nessa fase da vida. E você só consegue ter uma qualidade de vida a partir do momento que você tenha conseguido construir um patrimônio, que você tenha construído uma reserva financeira que seja capaz de te proporcionar essa qualidade de vida, porque afinal de contas, se você for depender de aposentadoria, depender da previdência, obviamente que você não vai conseguir suprir as suas necessidades, principalmente porque as questões previdenciárias hoje no Brasil e no mundo, elas são muito discutidas e muitos especialistas estão pensando como essa questão vai poder ser resolvida, principalmente porque o mundo mudou. Então, na época do meu avô, na época do meu pai, né, do meu bisavô, a realidade era completamente diferente da realidade de hoje em dia. Então, só para você ter uma ideia, o meu bisavô teve 13 filhos, né? O meu avô foi um desses 13 filhos, né? No caso do meu pai, o meu pai ele já teve 4 filhos e o meu avô, juntamente com meu pai, teve 5 filhos. Então, quando chegou na minha geração, eu particularmente só tive um filho, né? E esse meu filho, né, teve um filho também, que é o meu neto. Então, ou seja, foi tudo enxugando. Eu conheço e tenho vários amigos, vários, não é um, nem dois, nem três, são vários amigos que tiveram filhos e esses filhos dos meus amigos optaram por não ter filhos, né? Então, as gerações atuais, muitos dos casais têm um filho, no máximo 2 filhos, e muitos nem filhos têm, né? Então, isso impacta diretamente a situação previdenciária, porque a população mundial ela envelheceu. E isso tem um impacto direto na previdência e automaticamente isso tem um impacto direto na aposentadoria das pessoas, né? O valor que as pessoas recebem cada vez é menor. Então é fundamental que você consiga construir o que todo mundo chama de fazer um pé de meia, né? Ou seja, construir o seu futuro através do quê? Da construção de um patrimônio, que pode ser através do investimento em ações, do investimento em imóveis, do investimento em fundos imobiliários, qualquer que seja o ativo que possa te trazer o que todos nós conhecemos como renda passiva, ou seja, aquela renda que você recebe todo mês sem que você precise trabalhar, né? Então, os dois ativos que nós temos, que são os maiores ativos nas nossas vidas, é justamente o quê? A nossa saúde e o nosso tempo. Quando você trabalha com o tempo de uma forma propositiva, de uma forma bastante significativa, de uma forma bacana, né? O tempo ele pode ser o seu maior aliado e com certeza ele será o seu maior aliado,
Porque ele funciona como um pêndulo. Ele pode tender para um lado, né? Ele pode ter uma tendência de apontar para um lado ou para o outro, né? Ou seja, ele pode agir de uma forma propositiva, positiva na sua vida ou não. Ele pode cobrar um preço extremamente alto na sua velhice. Então eu vou dar um exemplo simples para você que tem a ver com a relação tempo e saúde, por coincidência, tempo e saúde. Meu pai vai completar 90 anos agora no próximo mês, né? E o que acontece? Ao longo da vida dele, já tem aproximadamente uns 25 anos, ele tomou a decisão de começar a fazer pilates toda semana. E isso ele foi colhendo os resultados ao longo do tempo. Então ele está há 25 anos fazendo pilates. Ele faz pilates até hoje, né, com praticamente 90 anos. Ele faz 3 vezes por semana pilates. E por que ele conseguiu chegar aos 90 anos com a qualidade de vida que ele tem hoje? Justamente porque ele começou lá atrás. Ele foi plantando. Ou seja, foi plantando e agora ele está colhendo os resultados, né? Ou seja, ele vem colhendo os resultados ao longo dos 25 anos. Mas, ou seja, com o passar do tempo, o corpo dele foi se adaptando cada vez mais a essa rotina, permitindo que ele chegue aos 90 anos com uma qualidade de vida bacana, né? Então, para você ver que tudo na vida se desenvolve através do tempo, não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Você planta, você semeia, planta, né? E com o decorrer do tempo você vai colhendo os resultados. Então o fator tempo ele é fundamental nas nossas vidas. No caso do meu pai, ele está sendo um grande aliado, né, na qualidade de vida dele. Isso pode acontecer com você também. E por que eu estou falando sobre o tempo e sobre a questão da saúde? Porque a saúde financeira de uma pessoa, ela é fundamental, como eu acabei de dar o exemplo previdenciário. Para que você chegue com 70, com 80 anos, com uma saúde financeira, com uma qualidade de vida bacana, você vai precisar, inevitavelmente, construir uma estrutura financeira que permita com que você tenha essa qualidade de vida. Porque, do contrário, você inevitavelmente vai ficar dependendo de familiares, da ajuda de familiares, da ajuda de amigos, da ajuda de parentes ou da ajuda, né, dos seus próprios filhos, porque senão você não vai conseguir suprir as suas necessidades. Então é imprescindível que você tome as decisões o quanto antes. Por quê? Porque não existe nada mais democrático na vida de uma pessoa do que o tempo, né? O tempo ele pode nos ajudar, ou então ele pode cobrar um preço extremamente alto, como eu acabei de falar, né? Por quê? Porque o tempo é extremamente democrático. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode morar no Brasil, você pode morar na Europa, mas se existe algo que é extremamente democrático é o tempo, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. A sua saúde pode ser diferente de outras pessoas, né? A sua realidade de vida pode ser completamente diferente da de outras pessoas e provavelmente é diferente, né? Mas o tempo é o mesmo. O tempo que você tem é o mesmo tempo que eu tenho, é o mesmo tempo que uma pessoa que está na Europa tem, nos Estados Unidos tem, que são as mesmas 24 horas. Então, o que muda é como você faz uso desse tempo, né? E quando a gente se refere especificamente ao tempo, a nossa percepção sobre o tempo, ela vai modificando, ela vai alterando, né, ao longo da vida. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nesse canal eu trato sobre o quê? Sobre estabilidade financeira, sobre construção patrimonial e sobre um futuro bacana para você e para sua família. E para você construir esse futuro, para que você tenha estabilidade financeira, para que você possa construir um patrimônio, você precisa
colocar em prática determinadas coisas que precisam ser feitas diariamente, né? E por que eu estou falando isso? Porque a nossa percepção vai mudando. Quando você tem 20 anos, você tem um olhar sobre o futuro, que o futuro está muito distante. Então você tem condições, você tem aí pela frente, sei lá, 50, 60, 70 anos para você construir o seu futuro. Quando você tem 40 anos, a sua percepção sobre a vida, sobre o tempo, é completamente diferente da de 20 anos. Quando você tem 60, a sua percepção é completamente diferente de tudo aquilo pelo qual você já passou. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas sempre fazem uma projeção de vida e de futuro completamente diferente a cada novo ciclo, né? Eu falei inclusive venho falando sobre ciclos em alguns vídeos aí que eu estou gravando para vocês, né? E o que acontece? É muito comum as pessoas chegarem no final do ano, principalmente na época do Réveillon, colocar a roupa branca, né? Vão para a beira da praia, muitas vezes, né? Jogam flores no mar e prometem que esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar a minha vida, esse ano eu vou colocar em prática uma série de coisas que eu preciso realmente mudar na minha vida, e elas não mudam, né? Então elas conseguem ter uma percepção ali naquele momento, através de uma reflexão, de que muitas coisas na vida delas não estão andando da forma correta e que elas precisam mudar. Mas assim que muda o ano, chega no dia 1º, pelo ritmo da vida, por uma série de questões, todas aquelas promessas, elas ficam de lado. E cada vez que você faz isso, deixa de lado as suas promessas, as suas expectativas em relação a uma possível mudança, você está retardando os seus resultados. E quando eu falo de retardar os resultados, eu estou falando diretamente do tempo. Porque quanto mais você espera para mudar, quanto mais tempo você deixa passar, mais tempo você vai perdendo em relação à sua vida, né? Então, quando você tem 20 anos, você tem uma visão de tempo completamente diferente da visão de tempo de 40, quando você tem 40 anos, que é completamente diferente da visão de tempo quando você tem 50 anos. E o que impacta diretamente nos seus resultados são as decisões que você toma cada vez que você para e adia algo que precisa ser feito e mudado assim da noite para o dia, né? Então a sua percepção de vida, ela muda também com pequenas modificações, né? Com pequenos ajustes que você faz no seu dia a dia. Muitas vezes as pessoas acham que precisam de grandes mudanças, né, para você conseguir alcançar os resultados. E não tem nada a ver. Você conhece aquele ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo? É exatamente isso. São pequenas alterações, pequenos ajustes, pequenas economias que você vai fazendo, que vai modificando completamente a sua estrutura de vida. E o mais bacana e o mais importante que você entenda é que você consegue começar a perceber os resultados dentro de 90 dias. Não quer dizer que em 90 dias você conseguiu a sua estabilidade financeira, não quer dizer que com 90 dias você tenha já alcançado a sua independência financeira. O que acontece é que em 90 dias você consegue perceber que você é uma outra pessoa, que você está lidando com dinheiro de uma forma completamente diferente. E isso vai modificando completamente a sua visão, né? Sobre a vida, sobre os investimentos, sobre as economias que você precisa fazer, sobre as modificações e as alterações que você já está fazendo na sua vida. Eu já falei diversas vezes aqui, né, do exemplo de uma das minhas clientes, que hoje ela vive de renda passiva, ela vive da renda de imóveis, ela tem 4 imóveis
E foi uma pessoa que ao longo da vida recebeu um salário mínimo só. Ela ganhava um salário mínimo e ela fazia uma segunda atividade, uma outra atividade, né? E nessa outra atividade ela tinha mais um salário, ela recebia mais um salário mínimo, né? Então, com 2 salários mínimos, ela foi capaz de construir um patrimônio. Claro, é óbvio que isso não aconteceu em 10 anos, em 20 anos. Isso aconteceu ao longo da vida dela. Mas para você ver que ela não precisou ter grandes salários, ela nem tinha grandes salários, né? Ela tinha 2 salários e ela conseguiu chegar onde ela chegou. Fazendo de que forma? Ela praticamente vivia com um salário e o outro salário ela quase não mexia. Ela pegava esse outro salário e todo mês ela guardava e investia. Todo mês ela guardava mais um salário e investia. E com isso ela conseguiu fazer o quê? Os juros compostos, né, através dos investimentos que ela realizou, né, agirem a favor dela, ou seja, o fator tempo mais uma vez, né? Eu falei do meu pai com a qualidade de vida e para você ver com a saúde dele, né? E para você ver que o fator tempo ele age não somente na sua saúde física, né, como na sua saúde financeira. Então é importante você conseguir perceber que são pequenos ajustes que você faz que modifica completamente e altera completamente a sua vida, o resultado da sua vida no longo prazo, né? Nada acontece da noite para o dia, né? Eu sempre falo para as pessoas, e também já dei esse exemplo várias vezes, aqui no canal, que as pessoas acreditam, e a grande armadilha que existe na vida são justamente as falsas promessas, né? As falácias nas quais nós nos esbarramos diariamente. As promessas de que você vai conseguir ganhar dinheiro, muito dinheiro da noite para o dia, né? Influencers falando isso o tempo inteiro no Instagram, em diversos canais, né? Em redes sociais, e não é por aí. Ou seja, são pequenas modificações que você faz na sua vida que fazem com que você consiga alcançar os resultados. Dei o exemplo para vocês dessa minha cliente, né, que com 2 salários mínimos conquistou tudo isso, como também já dei o exemplo de uma pessoa muito próxima da minha família, que em 2022 me ligou, né, falando: Marcelo, eu estou com uma proposta de investimento super interessante, o que você acha disso? Ela me ligou justamente porque ela tem uma relação de proximidade comigo e sabe que eu sou uma pessoa que invisto, né? Invisto há bastante tempo, tenho uma visão de investimentos bastante segura, né? Bastante sólida. E ela falou: eu estou com uma proposta de investimentos porque eu tenho uma pessoa, uma amiga, uma grande amiga minha que me chamou para investir em bitcoins. E eu virei para ela e falei: não faça isso, pelo amor de Deus, se você confia em mim, não faça isso, porque você vai estar dando um tiro no pé, né? Eu não coloco 10 reais do meu dinheiro nesse tipo de investimento. Para mim, investimento são investimentos sólidos, né? Imóveis, investimentos em ações, boas ações, obviamente, não ações porcaria, boas ações que possam te dar um retorno bacana ao longo do tempo, né? Bitcoins, essas coisas, eu não participo, eu não entro nisso. E falei para ela: não faz isso. Mas ela está ganhando dinheiro, ela está tendo uma taxa de retorno de 20% ao mês. Eu ainda falei para ela: não existe taxa de retorno de 20% ao mês, né? Isso é uma grande falácia, né? É uma fantasia, é uma grande utopia. Se existissem taxas de retorno de 20% ao mês, os grandes e maiores investidores do mundo estariam investindo nesse tipo de coisa, nesse tipo de fantasia, né? E nenhum deles entra em bitcoins, se aventura nessas porcarias de investimento, né? Mas ainda assim ela preferiu não me escutar, não me ouvir e preferiu seguir o conselho da amiga dela. Resumindo, né? Ela começou a ter o retorno aí de 20% ao mês, teve esse retorno ao longo de um ano, para você ter uma ideia, vendeu um imóvel, colocou tudo em bitcoins, né? E perdeu tudo. Ela perdeu tudo, a amiga dela perdeu tudo, todo mundo perdeu tudo. Então, se tivesse me escutado,
não teria entrado nessa que é uma das armadilhas que tem no mercado. Não existe ganhar dinheiro da noite para o dia, ficar rico da noite para o dia, só se você acertar na loteria, né? Mas fora isso não existe. O que existe é construção patrimonial. E o grande barato da construção patrimonial é que eu já falei isso também diversas vezes para vocês aqui no canal, é que vai te acompanhar para o resto da vida, né? Você vai estar com 60, com 70 anos e vai estar ali, continuando investindo, vai conseguir acompanhar e perceber o seu patrimônio crescendo. Então, é um passo a passo, né? É um envolvimento diário com seus investimentos, é você curtir, saborear os seus investimentos, é saber que quando você investe com calma, com tranquilidade, com segurança, você deixa de lado uma das coisas que mina muitas vezes, inclusive, a saúde das pessoas, que é a ansiedade. Você passa a deixar a ansiedade de lado, porque se você não está preocupado com retorno rápido, se você curte, se você consegue saborear, né, os seus investimentos, acompanhar os seus investimentos com tranquilidade, você vai vendo que você vai tendo resultado ao longo do tempo, você vai curtindo esse crescimento e você vai vendo que você não precisa entrar e nem cair nessas armadilhas, né? Bem, então tudo que eu mais quero é que você tenha os melhores resultados possíveis na sua vida financeira. E por isso mesmo eu vou te propor um desafio para os próximos 30 dias, tá joia? Como é que vai funcionar esse desafio? Eu quero que ele seja uma coisa bem simples, bem básica, bem elementar. Mas esse simplesinho que você vai observar, ele pode ter um impacto de uma forma significativa dentro dos seus orçamentos mensais, dentro do seu projeto de vida. Por isso que eu quero que você dê muita atenção a essas duas propostas de desafio que eu vou colocar aqui para você. Qual é o primeiro objetivo que você terá assim que virar o mês? Virou o mês, você vai colocar isso em prática. Então vamos supor, eu vou pegar só como uma referência um salário de R$2.000, tá? Pode ser qualquer valor, 4.000, 5.000, 1.500, não importa. Mas vamos pegar R$2.000 só para você ter uma referência. Então vamos supor, né, que você receba R$2.000. O que eu quero que você faça? Virou o mês, sei lá, no dia 1º, no dia 2, no dia 5, você recebeu os R$2.000, né? Se você for autônomo e tiver uma entrada de dinheiro, eu quero que você faça a mesma coisa. Vale para você também que é autônomo. Então, o que você vai fazer? Desses R$2.000, você vai pegar um percentual. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 2%, não importa. Então vamos supor que de R$2.000 você definiu R$200 como objetivo, ou R$100 como objetivo. Ah, Marcelo, é muito. Pode ser R$30, pode ser R$30, pode ser R$50, não tem problema. Quem vai escolher é você, não sou eu que vou escolher. É você que vai definir qual é o valor que você vai separar. Então vamos supor que você definiu que seja R$50. Vamos pegar um exemplo também de um valor. Ah, eu escolhi R$50. Ok. O que você vai fazer com esses R$50? Antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer compra, você vai fazer o seguinte: você vai abrir uma conta poupança, que pode ser uma conta poupança, inclusive digital. Você abre uma conta diretamente pela internet. Você vai abrir uma conta poupança e você vai transferir esses R$50 para essa conta poupança. Ah, Marcelo, eu já tenho uma conta poupança, eu posso utilizar essa conta? Pode, não tem nenhum problema. Ah, a conta está parada lá, não está ativa, está lá parada há meses, você não faz nada com aquela conta. Pode usar essa conta, não tem nenhum problema. O que você vai fazer é o seguinte: esse é o primeiro objetivo desse desafio de 30 dias. Você vai pegar esse valor e vai transferir para essa conta poupança, tá joia? E você não vai mexer nesse valor dentro dos próximos 30 dias. Até o próximo mês você não vai usar, não vai mexer nesse dinheiro por nada.
que aconteça na sua vida vai fazer com que você mexa nesse dinheiro, tá joia? Primeiro desafio dos 30 dias. Qual é o segundo desafio? Só são 2, é bem simples. O segundo desafio é o seguinte: todo mês nós fazemos as nossas compras para nossa casa, correto? Nós compramos, sei lá, macarrão, arroz, feijão, farinha, açúcar, né, sal. Estou falando as coisas mais simples, né, mais básicas, né, mais do dia a dia. Mas vamos supor que seja isso aí. Em geral, tá? Normalmente as pessoas compram arroz e feijão, as pessoas compram, né? Mas você vai escolher 2 produtos, mas eu vou dar como exemplo o arroz e o feijão só porque eu gosto sempre de ir pelo simples, né? E tem aquele velho ditado que basta você fazer o arroz com feijão que você tem os resultados, né? Então eu vou pegar o arroz e feijão como exemplos aqui, né? Só para ilustrar. Então vamos supor que você pague no arroz, no quilo do arroz, vou falar um valor hipotético, tá? Só para simplificar, porque senão as pessoas começam a falar, na minha cidade eu não pago isso, eu pago tanto. Então só para exemplificar, vamos supor que você pague R$10 no quilo do arroz que você compra todo mês, né? Ou toda semana. E você pague também no feijão R$10. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é comprar o arroz e comprar o feijão pagando 20% a menos. Então, se você está acostumado a pagar R$10, o seu objetivo é comprar o arroz e comprar o feijão pagando R$8. Eu quero que você compre o arroz e o feijão pagando R$8. Ah, Marcelo, mas não dá porque lá no meu mercado eles não fazem promoção o tempo inteiro. Se vira, muda de mercado, né? Escolha um outro mercado, vai no atacadão e compra no atacadão, mas você vai ver que se você começar a dar uma atenção bacana a essa questão, você vai conseguir comprar pagando 20% a menos, né? Ah, Marcelo, eu compro por semana, normalmente 5 quilos por semana, então você vai comprar esses 5 quilos pagando 20% a menos. Ah, eu só compro 2 quilos por semana. Não tem problema, você vai comprar esses 2 quilos pagando 20% a menos. Observe se no mercado que você costuma comprar vai ter alguma promoção e aí compre com 20% a menos. Ah, não teve promoção e eu quero continuar comprando nesse mercado. Então você vai ter que escolher uma outra marca que esteja sendo vendida por R$8. Você tem a opção de fazer uma pesquisa de preços e comprar num outro supermercado próximo da sua casa. Você também tem a opção de comprar num atacadão. Enfim, existem várias possibilidades. Quem vai definir também, quem vai escolher é você. Eu não falei que quem vai escolher o valor que você vai separar por mês é você? Quem vai escolher o supermercado também não sou eu. É você que vai escolher o supermercado. O objetivo, né, são esses 2. Ou seja, o primeiro é separar um valor que você vai abrir uma conta poupança e vai depositar o valor lá e não vai mexer, em hipótese alguma, até o próximo mês. E o segundo objetivo é comprar o arroz e o feijão, 2 produtos, né? Escolha 2 produtos que você vai comprar pagando 20% mais barato. Tá joia? É isso que eu quero que você faça. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Faça isso, confie em mim, faça isso que você vai perceber que são pequenos detalhes, pequenas mudanças que vão gerar uma grande transformação na sua vida. Porque esses pequenos detalhes, essas pequenas modificações vão passar a virar um hábito na sua vida. E é justamente isso que eu quero te proporcionar. É justamente isso, dessa forma que eu quero te ajudar, de uma forma extremamente simples. Faz o seguinte, faz o que eu estou te falando e se você quiser, deixa aqui nos comentários o seguinte: Marcelo, coloquei em prática, o dinheiro está separado lá direitinho, não vou mexer. Consegui comprar as coisas do jeito que você falou, com 20%, pagando 20% menos. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, tá bom? Se você não se sentir à vontade, não quiser
deixar, não tem nenhum problema, mas coloque em prática, não deixa de colocar em prática. E se você quiser que eu acompanhe mais de perto esse seu processo, inclusive que eu te dê outras dicas, eu vou deixar um link aqui, que vai ser um link do Google Forms, onde você deixa o seu, como se diz, seu nome, seu contato, né, seu telefone e o seu e-mail, que aí semanalmente eu vou te passando dicas para você ir colocando em prática, né? Dicas, sugestões e tudo mais. Ah, Marcelo, eu vou ter que pagar por isso? Não, não vai ter que pagar por isso. São dicas e orientações que eu vou estar te passando de forma gratuita. Se você quiser, né, esse acompanhamento mais de perto. Se não quiser, não tem nenhum problema. A ideia é que você coloque em prática e se você quiser compartilhar comigo, ótimo. Se você quiser um acompanhamento mais de perto, ótimo. Se você não quiser nada disso e estiver colocando em prática, é isso que conta. Tá joia? Bem, era isso que eu queria te passar hoje. Esse vídeo ficou mais extenso, né? Ficou até mais denso, né? Mais encorpado, mas não tem nenhum problema. A ideia é justamente gerar uma transformação na sua vida e te mostrar que essas transformações, elas acontecem no dia a dia com pequenas mudanças. Então eu comecei falando justamente sobre o tempo. E acontece que essas pequenas mudanças incorporadas, né, no seu dia a dia, nos seus meses, elas vão fazendo o quê? Parte do seu tempo. E você vai percebendo ao longo do tempo o quanto elas vão impactar de uma forma positiva a sua vida. Tá joia? Então, se você gostou desse conteúdo, achou que esse conteúdo teve um significado bacana para você, né? Então considere se inscrever aqui no canal. E se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, também deixa aqui nos comentários, porque pode ter certeza que eu vou ler e na medida do possível eu vou te responder. Tá joia? Super obrigado, um grande abraço, foi um prazer gravar esse vídeo para você e eu te espero no próximo conteúdo, no próximo vídeo, tá bom? Tchau!